Então, a gente passa no treinamento e que tem ali como se fosse uma sequência para a gente seguir. Então, se você está fazendo o método Carvalho WhatsApp, como que é essa sequência? Então, você colocou lá para rodar as suas cidades. E aí você vai acompanhando. O Facebook ele vai atualizar as métricas de meia em meia hora. Mas é importante que você sempre vá dando uma olhadinha, porque se você deixar, às vezes, ali esquecer, pode ser que gaste um valor mais alto e você acaba perdendo esse dinheiro, né? Esse investimento. Então, funciona assim: você vai ficar olhando. Se em alguma cidade chegar a gastar 50 centavos e não tiver nenhum clique no link, porque lá nas métricas, quando você for começar a analisar, você também, no treinamento, você vai ver que a gente fala sobre colunas, que é as colunas principais que a gente usa, porque no normal, o Facebook coloca várias colunas lá, e no método Carvalho a gente não usa todas, a gente só vai usar as principais, que é o valor total gasto na campanha, clique no link, o valor por clique no link, né? Quantos cliques teve, o valor, quantos cadastros teve, e valor por cadastro, compra, finalização de compra e compra. Primeiro a gente vai analisar o clique. Se gastou 50 centavos naquela cidade e não teve nenhum clique, não teve nada, já pausa. Então, se gastar 50 centavos e não teve nenhum clique, que vai marcar lá, um clique, dois, ou não vai marcar nada, já pausa. É sinal que aquela cidade já não vai dar certo. Beleza, mas gastou 50 centavos e marcou um clique, tem um clique. Então, ainda deixa. Aí ela vai ficar gastando, 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 chegou a R$ 1. Chegou a R$ 1 e não teve cadastro, que é o lead que a gente fala, que vai marcar lá, você vai pausar também. No início, talvez é um pouquinho mais difícil de entender, por isso que eu falei que depois aqui é importante também assistir essas playlists que a gente tem no YouTube, que lá a gente mostra na prática também. Então, beleza, chegou a R$ 1, não teve nenhum cadastro, nada, só teve um clique, então você vai pausar. Agora, se naquela cidade gastou R$ 1 e teve um cadastro, marcou um cadastro, vai manter. Vai esperar mais ou menos até 1,80, que é quase o dobro, para ver se chega o segundo. Porque aí, se chegar mais um cadastro, vai ficar menos do que R$ 1 cada um. Se chegar 2 ou 3, vai deixando, vai deixando. Se não chegar, gastou 1,80 e só marcou um, não teve dois, já pausa também. Agora, vamos fazer como se tivesse chego. Já está gastando lá R$ 5, R$ 6 e está chegando cadastro, e os cadastros estão abaixo de R$ 1. Os cadastros têm que ser abaixo de R$ 1. Não adianta vir 5 cadastros e gastar 1,10 cada um. Isso já está errado. Então, a partir do segundo cadastro, você vai cuidar que tem que ser menos do que R$ 1 cada um. Então, vamos dizer que marcou lá, gastou R$ 6 e já veio 12 cadastros, né? Então, está dentro das métricas. Porém, você vai acompanhando, acompanhando, e quando vê, você vê que gastou R$ 10. Já gastou 10. O cadastro está menos do que R$ 1. Está vindo pessoas, mas não teve compra. Então, ninguém comprou naquela cidade e você já gastou R$ 10. Aí você vai, é outra métrica de pausar. E aí é a métrica que aí pausa aquela cidade, porque ela teve cadastros bons, com valores dentro das métricas, mas não teve compra. Então, o limite para a gente colocar essas métricas iniciais para quem está começando. Então, o limite é R$ 10, não teve compra, vai pausar também. Daí teve compra, vai que você gastou lá R$ 6 e teve uma compra, marcou uma compra nas métricas. O que você vai fazer? Você pode esperar até uns 15, R$ 16 para ver se chega a segunda compra, para daí pausar. Sempre é o dobro. Por exemplo, a gente dá um limite de R$ 10 por compra. Então, você poderia esperar até chegar a R$ 20, né, para ter a segunda compra. Mas a gente aconselha um pouquinho menos, talvez ali no máximo uns 18, ver se não chega a segunda compra, e aí você pausa. Isso são métricas de segurança para você não entrar sem saber nada, e às vezes acabar gastando numa cidade que não vai ter retorno. E aos poucos você vai aprendendo, vai melhorando e vai ficando mais rigoroso com essas métricas, porque se chegar muito lead, e você vai ver que vai chegar leads de 20 centavos, de 30 centavos, 40, 50, aí você vai chegar num ponto que você vai pensar: poxa, eu não vou mais aceitar lead de 80 centavos, de 90, eu consigo leads mais baratos. Então você vai conseguindo ir fazendo sua própria otimização. Então, no início é um pouquinho mais confuso até você entender essa questão. Depois que você colocar na prática, você vai aprendendo e vai vendo que não é tão difícil assim, e vai conseguir fazer ali a sua otimização. O Glauber quer saber: quando pausa a cidade, devo deixar pausada ou mudo algo nela e ativo de novo? Quando você pausa uma cidade, pessoal, quando atingiu a métrica, você pausou,
você vai deixar ela pausada. Não precisa excluir, não precisa excluir nenhum anúncio, nenhum conjunto e nenhuma campanha. E você pode até usar ela novamente, mas como tem muitas cidades aí no Brasil, deixe para usar ela depois, assim que você já tiver esgotado aí várias cidades, daqui uns 4 meses, 5 meses para frente. Então, se você, por exemplo, já fez várias cidades e agora quer começar a aproveitar as cidades antigas, o que você vai fazer? Vai voltar procurar os anúncios mais antigos, vai duplicar e só vai alterar a data de início. Então, você consegue aproveitar aquele conjunto novamente. Então, por isso que é interessante só pausar e não excluir, que você pode sim usar ele novamente depois. Só que você não vai só pegar e ativar, sabe, Glauber? Tipo, ir lá e ativar. Você vai duplicar com a data para frente para poder usar aquela mesma cidade. Glauber, se você subiu 10 cidades e todas estão gastando mais do que R$ 1 e só teve um cadastro, segue essas métricas que eu acabei de comentar. R$ 1 o cadastro, se nasce, esse valor que eu falei é para fazer análise por cidade e não é no valor gasto total. Se naquela cidade já gastou R$ 1 e não teve cadastro, você já pausa. Se teve um cadastro, você pode esperar até 1,80 para ver se chega o segundo. Se não chegar, pausa também. Porque a gente às vezes fica, eu vou esperar mais um pouquinho, vai que chega, vou esperar. E nesse vou esperar, você gasta um valor que nem precisava. E a gente já consegue identificar quando uma cidade vai ser ruim. Com essas métricas, a gente já consegue identificar isso. O Cláudio mandou. Eu não tenho esperado chegar a 1,80 para obter mais um lead e tenho pausado antes. Então, vocês recomendam deixar rodar mais para ver se chega mais? Cláudio, entra nesse quesito. Você já está num ponto que você consegue leads mais baratos, então você consegue ter a sua própria teto de métrica. Então, se você acha que não precisa esperar a 1,80 para ver se chega o segundo, que você consegue leads mais barato que isso, você pode pausar antes. Esse que a gente conversou ali com o Paulo é para quem está começando agora, são as métricas iniciais. Se você já está um tempo maior, você consegue ter ali a sua própria métrica, você vai saber que você consegue cliques no link mais barato, cadastros mais barato, então você consegue pausar realmente antes. Aí entra naquela, vai que eu fico esperando e gasto dinheiro a mais sem precisão. Mas se você está com poucos cadastros, está iniciando agora, dá para esperar até 1,80 para ver se chega o segundo. Se não chegar, aí você pausa. Aí, Fala. uma dica para ele, tá? Então, assim, tudo depende. São poucas métricas que a gente indica a, o afiliado a acompanhar, né? Então, visto em outros lugares, são poucas métricas. Então, é como se fosse um funilzinho ali, vai afunilando. Então, a principal métrica que fica aqui embaixo do funil, assim, seria a compra. A segunda mais importante é o cadastro, que é que fica no meiozinho do funil. E a outra é clique. Então, o clique, a gente coloca essa métrica, ela seria para, se 50 centavos não teve clique, você desativa. Então, é só para isso. Depois, você não usa mais esse clique. Aí, nesse caso específico de 1,80, o que eu faço? Né? O que eu costumo orientar o pessoal? Vamos lá. Olha o preço do clique. Lá embaixo vai aparecer lá, média de clique. Por exemplo, fica 16 centavos, 20 centavos, 25 centavos. Aí essa cidade, você gastou lá 1,20, está lá R$ 1. Não teve mais nenhum cadastro. Quanto que está esse clique dessa cidade específica? Está muito caro? Está muito barato? Se tiver muito barato, você pode esperar um pouquinho. Se já tiver caro, tipo o dobro das outras cidades, aí eu já desligaria, tá? Não sei se deu para entender, mas nesse caso de esperar 1,80, eu avalio o preço do clique, porque às vezes a sua média está lá 16 centavos, aí o clique dessa cidade está 50, aí eu já iria pausar. Entendeu? Agora, se tiver 30 centavos, 35 centavos, beleza, vou esperar mais um pouquinho. Talvez não até 1,80, talvez 1,50, 1,40. Aí a gente tem que avaliar, né, em como que tá, para não gastar demais também e não aumentar o preço médio do nosso cadastro.